Hello, meu povo! Estou aqui no Daily Vlog, uma proposta de vídeo totalmente diferente do que eu já fiz, mas é que hoje é dia 2 de maio de 2022. Então hoje faz um ano que a decisão de fundar a TQV nasceu na minha cabeça. E eu andei refletindo muito durante esse dia. E eu queria compartilhar algumas coisas desse processo, né? Primeiro, como é que foi isso pra mim, né? Eu tô olhando aqui porque é muito diferente fazer estilo selfie, assim. Mas eu tô tentando. Então, contexto, né? Eu tava lá em Paraty, tava morando há 2 meses já, tava perto de ir embora, perto de ir pra Salvador, Eu fiquei 2 meses, eu tava morando 1 mês e meio em Paraty. Tava num hostel cheio de nômade digital, cheio de empreendedor. Eu, programadora de uma empresa que eu amava, trabalhando remoto. Passei um tempo em Paraty porque precisava respirar, tava nesse contexto de pandemia. Fui para uma cidade tranquila, uma cidade mais clima natureza, para poder respirar, refletir sobre minha vida, tava precisando disso. E aí conheci pessoas nessa viagem incríveis, empreendedores, nômades, programadores, pessoas que vivem e trabalham no digital, que começaram a me sinalizar muitas coisas. Um deles é Cauã, hoje meu parceiro de negócio. Poxa, por que você não abre um canal no YouTube? Poxa, sua comunicação é tão legal, você é tão engraçada. Coisas que assim, eu não costumava reparar em mim, sabe? Eu sabia que eu tinha um dom com a comunicação, que era sempre foi uma coisa muito fácil pra mim, mas não sabia que eu era engraçada, não sabia que eu me expressava tão bem assim. Pra mim era coisa relacionada a trabalho, né? E aí aquilo foi ficando na minha cabeça, até que no dia 2 de maio de 2021, do ano passado, um domingo, nunca esqueço, eu tava no Instagram e aí vi que um amigo estava em Paraty, na cidade que eu tava. Esse amigo meu eu conheci no intercâmbio, Paulo. Beijo, Paulo. Vou mandar esse vídeo pra ele. Eu conheci ele no intercâmbio na Colômbia, é um cara brilhante. Depois a gente fez outro intercâmbio junto no Reino Unido. A gente passou junto nesses 2 intercâmbios, então imagina, né? O cara não é fraco, nem eu, né? Mas a gente passou junto nesses 2 intercâmbios sobre liderança, sobre empreendedorismo. E aí ele tava lá em Paraty. Nunca tinha visto ele no Brasil. Ele é de Brasília, eu sou de Salvador. A gente só tinha se visto nas conexões dos aeroportos, enfim, sempre pra viajar. E aí eu falei, pô, vamos se encontrar, você tá aqui em Paraty. Era o último dia dele em Paraty, detalhe. Ele postou foto numa praia, eu falei, não, vamos jantar junto. Ele tava com a esposa dele, Bárbara. Beijo pra Bárbara também. E aí a gente saiu pro centro histórico de Paraty. E aí a gente conversou muito sobre trabalho, sobre vida, sobre tudo isso, né, o que eu tava fazendo. E aí eles me passaram o contexto, né, de que eles se conheceram numa startup que eles trabalhavam, pediram demissão e estavam vivendo aí do digital, estavam empreendendo no digital. Me contaram um pouco mais sobre isso, eu nunca tinha conhecido pessoalmente pessoas que estavam, né, empreendendo no digital, foram minhas primeiras referências nesse sentido. Claro, eu tinha conhecido algumas pessoas ao longo da viagem, mas não tinha conversado a respeito disso, de fato. E aí aquilo me chamou muita atenção, eu falei, nossa, não, mas tipo assim, ensinar pra alguém, sabe? Eu sempre admirei muito meus professores, então eu sempre olhei meus professores com muita admiração. E quando você faz isso com alguém, é difícil que você se coloque nesse lugar, né? Você vai achar que você, nossa, que aquela pessoa tá muito acima de você, que sabe muito mais do que você. Eu falei isso pra eles, falei, não, gente, eu ensinando coisa pra gente na internet, não, eu não sei nem o que eu tô fazendo direito aqui da minha área, quanto mais. E aí eles falaram, Lari, não tem nada que você ame falar a respeito, que você, nossa, que alguém senta com você na mesa e você passa o dia todo falando. E a gente tava viajando, né? Eu falei, tem, o que eu tô fazendo aqui com vocês, viagem. É a única coisa que eu falo, assim, e que eu sinto que eu domino e que eu... Nossa, mas é um hobby, tipo, nada a ver, viajar é hobby. E aí eles me falaram uma coisa que ficou pra sempre na minha cabeça, que foi, pra você ensinar alguém,
Você não precisa saber tudo daquilo. Você só precisa saber um pouquinho mais do que aquela pessoa. Ou aquela pessoa não sabe nada e vai aprender uma gota de conhecimento, né? Cada gota de conhecimento que você pingar no cérebro dessa pessoa vai importar e vai fazer muita diferença na vida dela. E aquilo ficou na minha cabeça porque ao longo da viagem, as pessoas perguntando, né, de onde eu era e como que eu fazia pra viajar. E eu falando com muita naturalidade dos sites que eu usava, das plataformas que eu usava. E a galera ficava meio com cara de paisagem, assim, tipo... Não entendi. Me explica o que é isso. E eu falava, como assim? Você não conhece isso? Como assim, sabe? Tipo, quando algo é tão parte da sua rotina que você nem lembra que tem pessoas que não conhecem aquilo. E aí, na hora, me bateu esse insight de tipo... Caramba, esse é o único assunto no mundo que eu poderia falar infinitas vezes e não ia me cansar. E eu vivo isso. Eu já tinha conhecido 10 países, eu já tinha visitado vários estados no Brasil, eu tava morando em outro estado, eu tava morando em outra cidade. É isso. E aí eu lembro que a gente saiu do jantar, eu com minha cabeça a mil. Cheguei no hostel que eu tava num quarto compartilhado, nunca me esqueço disso. Cheguei na minha cama, não tinha ninguém no quarto. E aí eu deitei e aí veio tudo na minha cabeça. Tipo assim, veio o nome da empresa, veio as cores, veio a logomarca, veio o que eu queria fazer, a mensagem que eu queria transmitir, veio o que eu queria fazer de uma forma divertida, que conhecimento não precisa ser chato, que pra você alcançar seu sonho você não precisa se submeter ao que os outros acham. Veio tudo isso na hora, assim, nesse piscar de olhos. E aí eu tive uma epifania, eu fiquei estátua e só conseguia pensar, caramba, tava na minha cara o tempo todo e eu não conseguia enxergar, sabe? Eu só conseguia pensar isso, era a única coisa que passava na minha cabeça, era tipo assim, zerei a vida, é isso, não é nada diferente disso, tem que ser isso. E aí foi a hora que eu liguei pra Fabrício, um amigão meu, hoje trabalha comigo também. Falei, Fá, eu tô com uma ideia e eu preciso da sua ajuda porque eu preciso de uma logomarca. Ele faz as peças gráficas, toda a parte de social media. Enfim, eu tenho zero habilidades com isso, com desenho, com qualquer coisa de deixar bonitinha, eu tenho zero habilidades. E aí eu liguei pra ele de vida, expliquei toda a ideia, falei tudo que eu queria, falei qual seria a proposta do negócio no mesmo dia, gente, sério, no mesmo dia desse jantar. No mesmo dia, que foi o dia 2 de maio de 2021, um ano atrás exatamente. E aí ele falou, Lara, eu adorei a ideia, vou fazer a logo. E aí ele começou a me mandar um monte de logo, de como ele tava pensando. Só que eu já tinha a logo na minha cabeça. E aí tudo que ele mandava era tipo assim, não, velho, não é isso, não quero isso, eu quero assim. Aí eu tentei desenhar no papel, não sei desenhar, como eu disse. Tentei explicar pra ele, a gente foi conversando, foi vendo, foi ajustando. Acho que a logomarca teve umas 10 versões diferentes, sem brincadeira, 10 ou 11. Até que a gente chegou no momento que é isso. Que é a logo da TQV que vocês conhecem, que é a mesma logo até hoje. Tava tudo na minha cabeça. Tudo naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia, eu criei a conta no Instagram. Zero pessoa, zerada. Eu coloquei as coisas na nuvem, né? Coloquei a logomarca lá e falei, é isso. E aí, foi nessa época que eu tava voltando pra Salvador. Já tinha pego um apartamento aqui em Salvador na mesma semana. Então, eu tava voltando pra Salvador, tava saindo da casa dos meus pais, ao mesmo tempo que tava trabalhando remoto nessa empresa. Só que as coisas da TQV tomaram minha cabeça, eu não conseguia pensar em mais nada. Eu comecei a estudar muito marketing digital, comecei a estudar muito redes sociais, um universo totalmente novo, porque eu sou programadora, gente. Então imagine pra mim sair desse mundo técnico da programação e tá nesse mundo da comunicação, das redes sociais, da mídia. Eu não conseguia parar de assistir vídeo no YouTube sobre isso, não conseguia parar de ver nada sobre isso. E aí foi tudo assim. E aí aconteceu de eu chegar em Salvador, aqui no meu apartamento, que eu tô hoje, inclusive, aqui gravando esse vídeo pra vocês. E eu não conseguia pensar em mais nada. E eu falei, eu tenho que me demitir. Eu tenho que me demitir. Eu tenho uma reserva de emergência que vai durar uns 5 meses, pelos meus cálculos. E vai dar tudo certo.
é o tempo que a empresa se consolida. Eu só penso nisso, não penso em outra coisa mais, não quero trabalhar pra ninguém mais nesse momento, é disso que eu preciso e eu vou me demitir. E aí estava eu, de volta em Salvador, saída da casa de meus pais, com um apartamento pra conciliar contas, rotina, boletos, enfim, algo totalmente novo, desempregada, com uma ideia na cabeça. Com 0 seguidores. Essa foi eu, em maio de 2021. Oficialmente, né, a empresa foi fundada no dia 7 de maio, que foi o dia que eu abri o MEI, mas foi no dia 2 de maio que aconteceu todas essas ideias e que ela existiu na minha cabeça. No dia 7 só foi uma consolidação prática de algo que já existia. E agora, 1 ano depois, eu vejo o tanto de coisa que deu errado pra dar certo, porque a empresa não se sustentou nos 5 meses que eu achava. Eu errei muito no caminho, muitas coisas, e que foram erros essenciais para eu chegar onde eu tô hoje. No final deu tudo certo, sempre dá tudo certo no final, a gente sempre dá um jeito. Muito desespero, muito estudo, muito trabalho, até hoje. Muito trabalho, muito empenho para passar o conteúdo da melhor forma, para resolver dores reais das pessoas que estão me assistindo. Descobri que, tarde um pouco, mas ainda assim descobri que não dava pra fazer sozinha. No começo eu tava sozinha, queria continuar sozinha, queria que fosse tudo do meu jeito, tudo da minha cabeça. Mas eu não sou Mulher Maravilha, eu não sou tudo em um. Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa trabalhando comigo, pessoas inclusive desse dia de 2 de maio de 2021 que foram essenciais. Então, Fabrício, né, @dinopub, que fez a minha logomarca, tá comigo até hoje, faz as peças gráficas, me ajuda com mídias sociais. A Cauã, que eu conheci em Paraty, que foi o cara que me disse que eu deveria ter um canal no YouTube, que eu deveria fazer isso, que eu deveria tentar algo no digital. Hoje também é meu parceiro de negócio. Com ele, através dele, eu conheci Camila, que é minha outra parceira de negócio, que me ajuda todos os dias. Comunicação, para quem eu falo, a melhor forma que eu falo, qual a melhor estratégia, que eu tô no caminho e que tá tudo bem, e que eu vou errar mesmo e que tá tudo bem. Mulher também, viajante também. Em breve, espero crescer muito mais essa equipe, muito mais mesmo. Planos pro futuro aqui, né? Assumindo um compromisso público com todo mundo. Com 1 ano de empresa agora, continuar, não fechar as portas, o que já, por si só, já é um desafio. Todos os dias você tem que acordar com a vontade de não desistir. Empreender no Brasil é muito difícil. Mas eu pretendo também crescer num sentido de que a gente se torne uma das maiores plataformas online sobre viagem e intercâmbio do Brasil, se não a maior. O meu desejo é que seja a maior. E que todo mundo que pensa em viajar, pense em Também Quero Viajar. Que todo mundo que pensa em fazer intercâmbio, pense na Também Quero Viajar. E busque a gente para auxiliar nesse processo que é tão dolorido, que é tão solitário, que é tão difícil às vezes, e que para outras pessoas é tão leve, é tão fluido, mas às vezes não tem uma organização, não tem um planejamento, e a gente vai ajudar nisso também. Então, a jornada de viajar para cada pessoa é única, mas os aprendizados que a gente colhe no processo são exponencialmente maravilhosos. Eu não seria nem 1/3 da pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse viajado para todos os lugares que eu viajei, se eu não tivesse conhecido 10 países, se eu não tivesse passado em diversas bolsas de intercâmbio, conhecido vários países de graça, pagando muito pouco, muitas vezes, somente com meu salário de estagiária. Se eu não tivesse rompido essa barreira de que viajar é só para rico. Viajar não é só para rico. A gente pode conseguir outras formas de viajar, de financiar essa nossa viagem. Não vai ser fácil, certo? Mas a gente vai conseguir. E para quem só quer viajar economizando também, nossa, depois que eu descobri trabalho voluntário, enfim, enquanto eu estava em Paraty, eu estava voluntariando, falo muito a respeito disso, muito a respeito do Worldpackers. Então são perfis diferentes, necessidades diferentes que a gente quer acolher e vai acolher, né, com o passar do tempo, e que todos esses momentos fizeram parte da minha vida, e eu espero que faça parte da vida de vocês também. Então, desabafo aqui de quase 15 minutos sobre um dia muito especial, que eu não poderia deixar de gravar hoje, nesse 2 de maio, de um jeito totalmente diferente. Olha, eu tô aqui, tipo, na minha cama, totalmente diferente do que eu costumo fazer, com a câmera na mão.
deixando meu perfeccionismo de lado. Um vídeo direto, de depoimento real. Mas é isso, gente. É pra isso que a gente tá aqui também, se superar a cada dia, né? Então, viva o ano da TQV. Comenta aqui embaixo como é que a gente tem te ajudado, o que é que você espera também pro futuro, se você tem alguma sugestão. Sou todo ouvidos. E tripulação, portas em automático.